Oi, pessoal! Na aula passada, nós estudamos sobre a Revolução de 1930, que pôs fim à República Oligárquica e deu início ao período conhecido como Era Vargas. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a estudar sobre a Era Vargas, esse governante que passou 15 anos consecutivos no poder. 15 anos governando o Brasil. Um governante que, por um lado, empreendeu coisas maravilhosas para os trabalhadores, como direitos trabalhistas, redução da jornada de trabalho, também instituiu o ensino primário gratuito, só que, por outro lado, também teve uma fase de perseguição, de censura e de controle do poder. A Era Vargas, ela pode ser dividida em 3 etapas, em 3 períodos. O governo provisório, que vai de 1930 até 1934, depois o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937, e depois o período chamado de Estado Novo, que foi a fase ditatorial do governo de Vargas, que foi de 1937 até 1945. Ao assumir o poder de forma provisória em 1930, Getúlio Vargas suspendeu a Constituição em vigor na época. Ele fechou o Congresso Nacional, as assembleias estaduais, as câmaras municipais e, nos estados, ele destituiu, ele tirou de poder os governadores e nomeou interventores, pessoas de sua confiança. Com isso, ele pretendia controlar mais o poder. Além disso, ele criou 2 novos ministérios, o Ministério da Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ao assumir de forma provisória, ele também já começou a empreender políticas de valorização do trabalhador, como a redução da jornada de trabalho, para 8 horas diárias, que era superior a isso. Também instituiu férias remuneradas de 15 dias. Como assim? Antes não havia esse direito de férias. Quem não trabalhasse não recebia pelos dias trabalhados. Então, com esse direito de férias remuneradas, a pessoa teria direito a tirar 15 dias de férias e receberia por esses dias. Era um direito muito novo para a época. Hoje, muitas pessoas já são acostumadas a tirar 30 dias de férias, mas antes de 1930 não havia nenhum. Além disso, ele também proíbe o trabalho de mulheres e crianças à noite e em locais insalubres, ou seja, que oferece risco à saúde, em situação perigosa. Só que vale lembrar que quando Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, era em caráter provisório. Ele teria a obrigação de elaborar uma nova Constituição, de chamar a Assembleia Constituinte para essa elaboração de uma nova Constituição e de convocar novas eleições. Só que o tempo foi passando e ele foi empurrando com a barriga essa situação. O PRP, Partido Republicano Paulista, que havia sido tirado do poder na Revolução de 1930, já tinha uma inimizade, com o Getúlio Vargas por conta disso, dessa destituição do poder. E esses movimentos em São Paulo contra o governo Vargas e solicitando uma nova Constituição, de que ele de fato estabeleça, cumpra com essa promessa, começa a crescer. E a revolta deles aumenta ainda mais quando Getúlio Vargas nomeia para o Estado um interventor que eles não queriam. Então, começa a ter uma série de protestos em São Paulo, exigindo a nova Constituição, um movimento constitucionalista. No meio desses protestos, em um deles, acaba ocorrendo a morte de 4 estudantes, o Martim, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses 4 estudantes morrem num protesto e a morte deles acaba sendo levada como bandeira, levantada como bandeira contra o governo Vargas. Então surge o MMDC, que vai novamente pedir uma nova Constituição. E Vargas vai ali continuando empurrando com a barriga, até que explode em São Paulo a chamada Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo reúne tropas contra as tropas do governo federal.
Então, em 9 de julho de 1932, começou esse levante armado do governo de São Paulo contra o governo federal. Cerca de 200 mil homens chegaram a se alistar nas forças do Estado de São Paulo para combater as forças do governo federal. As mulheres se revezavam na costura de roupas, de bandanas para curar os feridos, nos cuidados com os feridos, e o conflito se estendeu ainda até setembro, quando saíram vitoriosas as forças federais. Os habitantes de São Paulo perderam a batalha, mas o motivo principal que os levou a esse conflito, eles venceram, porque Getúlio Vargas acabou realizando eleições para uma Assembleia Constituinte e nessa Assembleia Constituinte elaboraria uma nova Constituição. Então, o objetivo foi atingido, a batalha foi perdida, mas o objetivo pelo qual a batalha foi iniciada, ele foi atingido sim. Então, em maio de 1933, Getúlio Vargas convoca eleições que escolheriam os parlamentares que seriam responsáveis pela elaboração da nova Constituição. Pela primeira vez na história do Brasil, mulheres puderam votar e puderam também se candidatar. Gente, isso foi uma conquista muito grande, porque a luta pelo direito ao voto feminino era uma luta antiga. Então, foi uma conquista muito grande para as mulheres do período, o direito de se candidatar e de votar. Então, eleita essa Assembleia Constituinte, eles elaboraram a nova Constituição, que foi promulgada no ano de 1934. Essa Constituição mantinha um regime federalista no Brasil, regime presidencialista, a divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, extinguia o cargo de vice-presidente, passava a existir apenas o cargo de presidente, também instituía o voto feminino, passava a ser lei, a ser constitucional o voto feminino, também instituiu o ensino primário gratuito, porque até então só estudava quem poderia pagar. Então, com o ensino primário gratuito, a educação passava, essa educação primária, esses primeiros anos de ensino passava a ser direito dos cidadãos brasileiros. Também regulamentava leis trabalhistas e também tinha uma lei que protegia o cidadão contra os abusos do Estado. Essa Assembleia Constituinte acabou formando a Câmara, que elegeu indiretamente o novo presidente do Brasil. O que é uma eleição indireta, né? É que o povo não vota. Quem vota são os parlamentares. E esses parlamentares escolheram Vargas como presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. E aí tem início o governo constitucional de Vargas, nessa fase em que o governo dele foi regido por uma Constituição. Mesmo governando sob a Constituição, Getúlio Vargas ele não abandonou as características centralizadoras que marcaram seu governo. Inclusive, ele e vários de seus ministros tinham muita simpatia pelas ideias nazistas e fascistas em ascensão na Europa naquela época. A década de 1930 também foi marcada pela polarização de grupos de direita e de esquerda no Brasil. No ano de 1932, um ex-membro do PRP, o Plínio Salgado, ele funda a Ação Integralista Brasileira, um grupo inspirado nas ideias fascistas em ascensão na Europa na época. Esse grupo pregava a formação de um governo de partido único, uma ditadura nacionalista de partido único, que seria esse partido integralista. Eles também pregavam a luta contra o comunismo. Sob o lema Deus, Pátria e Família, esse grupo congregou várias pessoas. Eles se identificavam pelas roupas de cor verde, camisas verdes, e receberam por isso o apelido de galinhas verdes. E eles também se organizavam em grupos paramilitares para intimidar os seus opositores através de atos violentos, e também se identificavam por um símbolo que era o sigma e pela saudação em língua tupi Anauê. 2 anos depois da criação da AIB, socialistas, comunistas e liberais democratas criam a ANL,
Aliança Nacional Libertadora. Esse grupo tinha como propostas reforma agrária, criação de um governo popular, também propunham a nacionalização das empresas estrangeiras e o não pagamento da dívida externa. Por pregar um governo popular e se opor a várias medidas e várias condutas do presidente Getúlio Vargas, a ANL acaba sendo posta na ilegalidade. O presidente Getúlio Vargas faz uso da Lei de Segurança Nacional e decreta a ANL ilegal. Em novembro de 1935, comunistas liderados por Luiz Carlos Prestes, que também era líder da ANL, realizam um levante militar que teria o objetivo de derrubar Getúlio Vargas e instaurar um governo comunista no Brasil. Porém, apesar de ter tido alguns dias de sucesso em alguns quartéis, esse levante foi rapidamente sufocado. Seus líderes foram presos, torturados. Bom, gente, por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula, nós vamos entender como Getúlio Vargas foi concentrando o poder e instaurou uma ditadura no Brasil, dando início ao Estado Novo. Até lá! Tchau, tchau!